Pensou em tomar café? Café Goiás. Saboroso, delicioso. 3597-5520. A vida é feita de escolhas e a melhor escolha é aquela que te dá tranquilidade para seguir em frente. Para cuidar do seu bem mais precioso e de quem você ama, a Opção Corretora de Seguros oferece planos de saúde completos. Para cuidar do seu bem mais precioso e de quem você ama, a Opção Corretora de Seguros oferece planos de saúde completos, porque sua energia deve estar em viver, não em se preocupar. No trânsito do dia a dia, imprevistos acontecem, seja no trabalho ou na viagem de férias. Nosso seguro de automóvel garante que você nunca fique na mão. Proteção real para o seu patrimônio. E para o futuro? Bom, o futuro a gente constrói agora. Com seguro de vida, a Opção Corretora de Seguros garante a você o amparo necessário para a sua família, aconteça o que acontecer. Saúde, carro ou vida, Opção Corretora de Seguros. TV NC Digital, comunicando com você. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Olha só, você que ainda não me conhece, vou colocar meu nome aqui pra ficar melhor, tá vendo? É isso aí, ó, Adair Moreno. Siga-me, tá bom? Siga-me em todas essas plataformas, todas as redes sociais, beleza? Você que chegou agora no canal da TV NC Digital, pode estar seguindo também, @TV NC Digital. Dá aquele joinha. Compartilhe pra alguém, dê seu feedback e o mais importante, comenta aí essa bagaça aí. Ô, gente, compartilhe, deixa de ser consumidor. Aprenda a abençoar os outros também, viu? Muito bem, muito bem. Ah, eu posso criticar? Pode, tá bom? Eu posso te dar palpite? Pode, você pode fazer o que você quiser, velho. Você vai me ouvir? Aí é uma outra história, né? Aí eu vou ponderar. Certinho? Você sabe que toda semana eu trago pessoas relevantes para um bate-papo relevante. E hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamento. Esse bando de velho aí que não casa de jeito nenhum, tá todo mundo encalhado, velho. Tá todo mundo encalhado aí, né? A você do grupo de recomeço, de recomeço e cura emocional, tá? Um forte abraço pra você, estudie aí, a todos os seguidores, a você que dá seu feedback aí. Deus abençoe você que gosta do nosso trabalho, tá bom? E hoje eu tô recebendo aqui ele que, o nome dele, gente, é Fábio Caldas. Porém, é conhecido como Dr. Caldas. Você vai seguir ele também. Vou estar colocando o arroba dele aqui para você ver o tanto que é interessante, né? E quem fez a ponte? Quem fez a ponte pra gente foi a... Gente, eu esqueci o nome dela, agora eu lembro. Ela vai brigar comigo, rapaz. Meu Deus do céu. Emily. Você lembra? Emily! Minha amiga missionária Emily, bem ali da Bahia. Ela que é benção na Bahia arretada, né? Ela que falou, cara, eu tenho um cara que trabalha no nicho que você é de Goiânia. E é o meu... como é que fala, gente? Ela mentor. Faz com você mentor. Gente, hoje eu tô pegando no tranco, ainda bem que ele tá aqui, né? Ele é meu mentor. Eu falei, faz a ponte que eu preciso conversar com esse camarada. E ele prontamente veio bater esse papo com a gente aqui. Dr. Caldas, vou chamar Dr. Caldas, né? Seja bem-vindo ao AM Podcast. Bom, gostaria de dizer que para mim é uma honra, uma felicidade muito grande. E espero, sinceramente, contribuir aqui com este podcast. Não, já contribuiu. Né? Doutor, nós vamos falar sobre alguns assuntos, sobre, por exemplo, sobre relacionamento, sobre recomeço, né? Hoje, só que antes eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas conhecem o Dr. Caldas, conhecem você pela internet, o que você faz na internet. A pergunta que é muito simples, essa aqui é mamão com açúcar. Quem é Fábio Caldas? Porque o Dr. Caldas todo mundo conhece. Quem é Fábio? Se você pudesse se definir, é fácil, mas é difícil essa pergunta, né? Quem é Fábio Caldas? Eu acho que uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra, que em algum momento tentou se entender, buscou meios, né, para se entender e se resolver, e que hoje, a partir da trajetória que conseguiu realizar, busca compartilhar o que descobriu com outras pessoas. Você tem prazer, você gosta de ajudar pessoas, cara? Porque assim, tem gente que faz por fazer. Eu conheço muitos profissionais que falam assim, cara, eu até ajudo, mas assim, eu tô de saco cheio desse negócio. Eu tenho um amigo que é psicanalista, ele é de outro estado. Ele fala pra mim assim, cara, eu preciso fazer outra faculdade que eu não suporto mais gente. E eu já conheço gente, por exemplo, eu tenho uma amiga
que ela é, além de psicanalista, é sexóloga. E ela, cara, ela é apaixonada pelo que faz, né? Então, você gosta do que você faz, cara? Não, o que eu faço é muito divertido. Você acha divertido? Eu acho muito divertido. Às vezes tem o seu lado irritante, porque é comum as pessoas não se ajudarem. Aliás, é o que mais se encontra, né? Na prática clínica, pessoas que buscam problemas para depois buscar alguém para ajudá-las a resolver os problemas que elas inventaram. Rapaz, você trabalha com algo muito interessante, que é relacionamentos, né? Relacionamentos. Eu já vou começar com a primeira pergunta. Por que tem tanta gente se separando de 2000, depois da pandemia? Aí bota a culpa na pandemia, né? Porque a pandemia, porque não sei o que lá mesmo, tal. Tem alguma coisa a ver? Ou você acha que o povo aproveitou para poder chutar o pau da barraca? Olha, eu acho que não. A pandemia em si, né? Que a grande fala sobre a pandemia é que as pessoas foram forçadas a ficar mais juntas por mais tempo e que isto acirrou o número de separação e de divórcio. Mas a verdade é que o crescimento do divórcio, do número de divórcios, era uma coisa natural antes da pandemia. Cada ano, quando se media, aumentava. Estava aumentando mais, estava aumentando? E continua, inclusive, aumentando. Aumentou também o número de casamentos, né? Mas isso é compensado pela quantidade de divórcio. Não, e hoje tá mais caro casado que divorciar. Antigamente ficava mais caro divorciar. Hoje eu tenho um amigo que foi casar. Não, tô falando lá no cartório. Porque eu vou falar com vocês. Gente, já vou falar com vocês aqui, ó. Isso é muito caro. Pelo amor de Deus. Gente, vocês que é casado, eu falo todo dia aí. Eu tô com problema, eu vou largar. Não inventa não, velho. Não inventa, não. Ó, recomeço não é brincadeira. A gente vai falar sobre isso aqui, você vai saber como é que é, né? Hoje você faz atendimento presencial, online. Como é que funciona hoje o atendimento que o Dr. Caldas oferece para as pessoas? Ou é mais uma mentoria? Como é que funciona? Há mais de 10 anos que o meu atendimento ele é só online. Faz muito tempo que eu consegui, isso para mim foi uma graça, uma grande bênção, fazer o meu trabalho somente online. Isso me permite auxiliar um número muito maior de pessoas, que a internet não tem fronteira. É um atendimento onde eu ouço a história da pessoa, conheço a pessoa, o que ela acredita, o que ela crê, como ela vive, né, quais são as bagagens que ela tem, qual o propósito dela. Às vezes a pessoa está sozinha, querendo alguém, às vezes a pessoa está envolvida com alguém, mas é uma situação complicada. Ou acontece também em casos onde a pessoa perdeu aquilo que tinha, mas deseja reaver. Então são vários aspectos do relacionamento que eu acompanho. Doutor, eu tenho outra pergunta para te fazer, é sobre... E aqui não tem a ver com religião, tá, gente? A pergunta que eu vou fazer aqui é sobre o relacionamento entre homem e Deus. Eu vou fazer daqui a pouco essa pergunta, mas eu tenho outra pergunta para te fazer antes. Nesse tempo que você trabalha com relacionamentos, em ajudar pessoas, o que é mais difícil para a pessoa? Aquele que é viúvo de pessoa viva ou aquele que é viúvo de pessoa que já morreu? Porque tem isso, viu, gente? Quando passa por um divórcio, então todo mundo acaba ficando viúvo. Quem se separar fica viúvo. Por quê? Porque morreu pra ele mesmo que emocionalmente. E tem gente que não sabe lidar com isso. O doutor tá aqui rindo porque eu vou falar com você. Nesse trajeto todo aí, o que é mais difícil? Alguém que perdeu alguém, viúvo ou viúva de pessoa viva ou viúvo de pessoa morta, que é mais difícil de lidar? Ou não tem? Não, tem sim. Mas tem outra categoria que depois eu quero mencionar aqui, tá? Sim. Tem outra? Não, mas você pode falar. Tem outra, vou falar já. O viúvo de pessoa viva é bem mais difícil do que o viúvo de pessoa morta. É claro que depende muito da situação de perda, né? Tem situações de morte, de perda, que são mais dolorosas e que deixam certas sequelas. Mas o viúvo de pessoa viva, que é quando alguém sente que perdeu uma relação, a pessoa não aceita a perda, ela quer reconquistar de qualquer forma, ela não admite, então ela fica travada. Ela não passa na vida adiante. Às vezes tem uma falsa passagem. Depois de muito tempo, a pessoa consegue se esquecer um pouquinho,
aí ela pensa que resolveu, aí basta uma aproximaçãozinha, ver, conversar, aí pronto, né? Cai novamente. E, às vezes, esse tipo de vínculo, que pode ser extremamente doentio, dura mais de 20 anos. Você fala o vínculo da pessoa que separa e você fala vínculo emocional dura 20 anos? Pode durar Tá mais de amarrado 20 com corda anos. de fogo um trem desse, velho. Uma pesquisa mostrou um negócio interessante. Alguém que está numa relação e que já sabe que a relação não está boa para ela, que ela cometeu erros, que aquilo ali é um vínculo doente, a pessoa já sabe que ela precisa acabar com aquilo. Do momento em que ela sabe que ela precisa acabar com aquilo e acaba de fato, normalmente dura 17 anos. Pode perguntar pro povo que assiste aqui. Que já Meu Deus do céu. Gente, eu falo assim porque pessoas... E eu sempre faço a pergunta, uma frase que diz assim... essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa que diz... Mas eu posso interromper rapidinho? Dá, por favor. Rapidinho, porque tem uma outra É o outro, categoria, nós esquecemos do outro, né? Qual que é o outro? que é amante de homem solteiro. Já ouviu falar dessa? Como assim, gente? Amante de homem solteiro? Ei, não. Nunca ouvi falar, não. Comum pra caramba. É quando uma mulher tem um relacionamento com um homem, ele é solteiro, mas é como se ele fosse casado. Então, eles têm um relacionamento puramente sexual, nos horários que normalmente um homem casado se envolveria com a sua amante. É tudo como se fosse com um homem casado, porém ele é solteiro. E nunca vão acabar com aquela... Normalmente nunca esse tipo de relacionamento nunca vai acabar. Deus é mais. Vai. Não, Até o final. o que causa tanta dependência no ser humano, doutor? Porque assim, eu escuto umas frases, cara, que assim, que eu fico olhando tantas mulheres lindas, tanto cara bem sucedido que vira assim, fala assim, essa semana, né, como eu tava dizendo, eu ouvi algo de alguém que diz assim, olha, eu conheci fulano, ele me maltrata, eu sei que eu vou comer o pão que o diabo amassou na mão dele, porém, como eu não aguento ficar só, e quando ele não tá alterado, ele me trata muito bem, eu vou casar com ele. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada, velho. Eu acho que você enfia, vai lá, a vida é sua, né? O que leva a pessoa a se submeter a isso, doutor? É falta de autoestima, falta de vergonha? É doença? É o que é? O comportamento humano ele tem motivadores, né? Nós podemos ser motivados pelos nossos valores, por aquilo que nós acreditamos e que é a base da nossa personalidade, ou podemos ser motivados pelos nossos medos e pelas nossas carências, que é exatamente a falta de autoestima. Quanto menos autoestima a pessoa tem, quanto mais carente ela é, quanto mais vazia ela está, quanto mais medo ela possui em relação ao futuro. Nossa, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou conseguir? Será que eu serei feliz? Mas a pessoa se dispõe a aceitar aquilo que ela não deveria. No fundo, a pessoa reconhece que ela está infeliz, mas ela tem tanto medo que a questão já não é mais a felicidade. Ela pensa o seguinte, será que eu vou ficar mais infeliz? Então, ela está lutando, não é pela felicidade, ela está lutando para não ficar mais infeliz do que ela já se encontra. No fundo, é isso que acontece. E até onde a pessoa... porque você é psicanalista, né? Na verdade, eu até notei aqui, ó. Gente, é neuropsicanalista. O neuropsicanalista... porque o psicanalista já mexe com a área neural ou eu tô enganado? O que é um neuropsicanalista? O psicanalista clássico não envolve a área neural, não. Tá? A mente, o funcionamento mental, o sistema de defesa psíquico. O neuropsicanalista, ele se apoia no entendimento do funcionamento do sistema nervoso. Como é que as duas coisas elas se conciliam. Outra pergunta. O psicanalista, ele trabalha muito com o passado, né? De raiz, que fala, né? Isso. A raiz. Até onde, doutor? Até onde a raiz, né? O meu passado influencia no meu relacionamento a dois sentimental hoje? Ou não tem? Porque assim, eu sou da época em que... Eu sou da época, velho. Eu fiz 49 anos agora, então eu sou da época que ter apelido era chique. Eu sou da época em que por exemplo, eu tenho amigos que me conhecem e até hoje... Eu tenho amigos que me conhecem que até hoje não sabem meu nome. Me chama de Negão. Ó, olha os apelidos que tinha. Negão, pneu de patrola, miolo de lápis, combustível de churrasqueira, tição apagado. Que mais? Era um apelido. E pra gente era tudo certo, cara. Hoje né? eles estariam todos presos. Não, hoje eu vou falar com você, tudo é bullying, né? Hoje você
você é homofóbico, misógino, não sei o quê, você é do tipo... Então, assim, é uma geração que deprime muito fácil. Hoje, se a pessoa postar uma foto, por exemplo, na internet, e ela posta uma foto na internet, e você comentar, falar que ela é feia, ou ela se mata, ou ela quer te matar, velho. Né? Ela deprime, né? Até onde, e aí eu volto à pergunta que eu te fiz, até onde o meu passado influencia no meu hoje para um relacionamento? Porque essa geração tá um negócio de doido, né? São duas coisas aí, tá? Em primeiro lugar, as coisas nunca são completamente presentes. Ou seja, o que está acontecendo agora não é inteiramente o agora, mas é uma reprodução de um ciclo de vida. Qualquer um pode observar como as coisas vão se repetindo e as pessoas costumam se meter sempre nas mesmas roubadas. A roubada atual não é diferente da roubada anterior. É tipo um ciclo vicioso. É tipo um ciclo vicioso, exatamente. A pessoa perde a vigilância. Sabe aquilo que Jesus disse, nós deveríamos vigiar? Pois é uma recomendação válida para todo mundo, né? Porque, normalmente, quando um problema aparece, ele não é completamente novo, não. A pessoa que vive o problema, ela deveria ser a mais experiente em relação a ele, porque ela já passou por aquilo várias vezes. Ela sabe como é que ela se comporta, ela sabe como é que ela se sente, ela sabe quais são os sinais, mas o que acontece é como se a pessoa adormecesse, ela perdesse a vigilância. Então, um problema atual, por incrível que pareça, nunca é um problema novo. Se a pessoa for um pouquinho mais atenta, ela nota que são problemas que se repetem. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que tem muitos psicanalistas que acreditam que, já que um problema atual ele não é um problema presente, mas um problema que envolve a vida inteira, então seria interessante, né, remontar o passado. E buscando. E funciona esse negócio de cavucar lá no passado e tal? Eu tenho uma certa resistência com algumas coisas, cara. E eu acho que eu preciso fazer para mim saber se o negócio funciona mesmo. Eu pessoalmente acredito que não é bem assim que funciona, não. Tá? A técnica clássica da psicanálise seria isso, né? Vai mexendo no passado e tudo mais. Só que a vida ela é dinâmica. Por mais que haja uma raiz, uma raiz comum entre os problemas, por mais que uma coisa não tenha nascido aqui e seja no passado que ela foi criada, agora ela é mantida no presente. Significa o seguinte, é que a raiz é uma coisa, a raiz que construiu o problema é uma coisa, mas são as decisões do agora que definem se algo vai prosseguir, vai se manter, ou se vai passar a morrer a partir de aí, então. Outra pergunta que as pessoas fazem, outro comentário que a frase que eu escuto muito é: eu não tenho sorte no amor. Principalmente quem está recomeçando, né? Já casou umas 10 vezes e já vai para a 11ª e tá dando errado. Relacionamento tem a ver com sorte A pessoa, ou a escolha? olha, neuroticamente a pessoa tem muita sorte, que ela sempre cai Então não é sem sorte, ela é sortuda. É muito sortuda. Tudo uma questão de ponto de vista, né? Mas essa que é a questão, porque a pessoa está focando no ponto errado. Ela não percebe as suas carências, ela não percebe os seus medos, e ela imagina que tudo se trata do outro. Então ela está olhando para o outro, ela está distraída de si, ela está focada no ponto errado. E como aquilo que é a raiz do problema nunca é modificado, ela sempre encontra a mesma coisa, aquilo que é complementar ao problema que tem. Não assumir a responsabilidade pelos BOs. Outra fase que a gente escuta, né? Você senta, por exemplo, você vai conhecer uma pessoa, principalmente eu que sou solteiro, então você senta com a pessoa, e aí você fica 2 horas, aí ela fala de 10 relacionamentos que ela teve, e todos os 10, a culpa foi dele. Sim. Porque ele fez isso, eu era uma pessoa perfeita, uma esposa perfeita, eu fazia isso e tal. Aí você começa a ficar com medo, fala, poxa, cara, será que o próximo é não assumir, né, a culpa por aquilo que deu errado? Isso é patológico? Isso precisa de ajuda? Ou não? Ou é normal do ser humano? Normal não quer dizer que seja saudável. É normal, só que não é saudável. Na minha opinião, isso faz parte de um plano do sistema para enfraquecer as pessoas, que é a inversão da culpa. Está todo mundo ouvindo isso, né? Que nós não respondemos pela nossa própria vida. Tem algum culpado. Nós somos culpados porque... Terceirizamos tudo, né? Exatamente. Né?
E aí, em tudo na vida, nós precisamos conhecer a nossa cota de responsabilidade, que não se resolve. Se a pessoa passou 10 vezes pelo mesmo problema, ela acreditar que ela é inocente em todas, isto é ou ingenuidade ou está beirando a loucura. Alguma coisa a pessoa fez de errado. No mínimo, ela admitiu quem não deveria admitir em sua vida. Enquanto ela não assumir a sua cota de responsabilidade, ela não vai ter uma saída. Agora, há exercícios que poderiam ajudá-la. Por exemplo, em cada situação da vida, em vez da pessoa se maldizer, culpar outro, né, ficar simplesmente irritada, ela poderia perguntar, né, o que eu poderia ter feito de diferente nessa situação aqui? É uma forma de exercitar a mente. Né? O que eu posso fazer de diferente em outro momento quando isso acontecer? O que eu posso fazer a partir daqui para evitar que esse problema piore? Então, isso faz com que o foco mental comece a ser lançado sobre a atitude dela, o comportamento dela, em vez da vitimidade ou dos outros. Só mais um pouquinho. Continua, fica à vontade. Quanto mais a pessoa pensa que os outros são os culpados pela sua vida, pelo seu infortúnio, mais impotente ela se torna. Mais ela fica aprisionada, mais fraca ela se faz. E aí, o que essa pessoa fraca ela precisa? Ela precisa de companheiros de desgraça. Isso foi um... Companheiro de desgraça. Isso é uma tese que tem um livro chamado A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, é o inverso. A Guerra da Arte. Né? E... Pode ir falando, eu vou pegar um cafezinho para nós ali. O autor ele fala sobre uma coisa que ele chama de pacto de mediocridade. Ou seja, está todo mundo infeliz e o propósito destes que estão infelizes é ficar juntos, todos no mesmo ponto. Né? E aí... quando o meu é sem açúcar, por favor. Né? Então, a felicidade de alguém que está mal seria simplesmente não estar só. É menos ficar melhor e mais não ficar sozinho. E, no fundo, a pessoa se programa para encontrar companheiros de desgraça, pessoas que lhe façam companhia em sua infelicidade. Então é muito importante, né? Nós tenhamos cuidado com isso. Eu acho que eu misturei as xícaras, não vai nessa. Será? Eu vou descobrir Não, já. vê se tiver doce. Se tiver doce. Gente, é porque o podcast a gente grava assim mesmo, faz café, né? E aqui a gente sai e o gostoso do podcast é isso aqui, né? Que você pode Então existe a pessoa, o companheiro de desgraça. Existe, companheiro. Então, pra você aí, viu, crente? Você aí que tá aí, você que fica o tempo inteiro aí, fica o tempo inteiro culpando os outros, eu falo isso o tempo inteiro, assuma a sua parcela de culpa. Né? Alguém me perguntou, e eu cito o meu exemplo, não tenho nada a esconder, e alguém me perguntou, inclusive num programa de rádio ao vivo, perguntou, cara, você acha que você teve culpa no seu divórcio? Foram 25 anos, eu falo, muita! Quase todas, né? Eu tive culpa, cara. Então, assim, fazer meia culpa é o mínimo que o ser humano tem que fazer. Né? Eu tive muita culpa. Claro que a culpa é dos dois. Porque, assim, eu sempre falo, quando você vai casar, é os dois que vai casar. Chega lá, né? Não se casa 3 e nenhum, casa 2. Quando vai separar, é os dois que separam. Não interessa de quem partiu, quem provocou, é os dois que tem que separar. Não separa 3 e nenhum. Né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é começar a assumir nossos BOs. E eu tive trabalho, cara, de assumir, porque o homem tem essa dificuldade de assumir. Tipo assim, o homem tem dificuldade de pedir desculpa, né? Me desculpa, você tá certa, né? Eu tava errada, você tem razão. Homem morre, mas não fala isso. Eu aprendi, eu tive que aprender. Rapaz, né? Eu sou casado hoje, meu segundo casamento. Aí teve o primeiro casamento que eu separei e a minha ex-esposa é amiga até hoje. Eu sinceramente não sei como que essa mulher é minha amiga até hoje. Porque a quantidade de erros que eu cometi é um negócio... A gente fica com vergonha, não fica? Você fica, você para assim e fala, poxa vida, velho. Sim, mas... Eu fico com vergonha depois de ter... Não, mas é disso que eu tô te falando, porque assim, ó, qual que é o BO? Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tô sempre em autoanálise, né? Porque hoje eu trabalho com solteiros adultos e eu aconselho as pessoas
baseado naquilo que eu vivi, cara. Então, assim, por exemplo, algumas coisas aconteciam. Por exemplo, eu tava num lugar e junto com amigos, e de repente o amigo fazia algo pra esposa, e aí eu lembrava que eu não fiz, cara. Há 200 anos lá atrás, eu falei, poxa vida, que vergonha, cara. Por que eu não fiz isso? Né? Aí é que vem a questão. Eu vou ficar morrendo por causa disso? Eu não, velho, já passou. Ó, o meu passado, nem Deus trabalha com ele, Deus mandou, né? O meu futuro, Deus, a despeito de ter ido lá, eu nem sei se chego, tudo que eu tenho presente é o hoje. Então, eu vou usar isso pra melhorar, que da próxima vez eu não faça esses BOs mais, né? Então, é basicamente por aí. Gente, eu tô recebendo aqui o doutor Caldas. Depois você segue ele lá, eu vou até colocar aqui o arroba dele daqui a pouco, né? É facinho, tá? Você coloca lá no Instagram, arroba drcaldas, zerou. Assista lá pra você ver, né, o material dele, ele que é neuropsicanalista. Daqui a pouco eu vou ser psicanalista também, é duas coisas que eu quero fazer, psicanalista e sexologia. Eu sou apaixonado por esse negócio, gosto de mexer com gente. Quem mexe com gente é assim, tem dia que você ama, tem dia que você odeia, tem dia que você quer abraçar, tem dia que você quer bater, tem dia que você quer matar, tem dia que você não quer nada. Eu fui pastor de igreja de 2006 até 2018. Gente, tinha dia que eu olhava e falava, Deus, me dá graça, porque se o Senhor me der força, vai dar ruim. Mas a gente vai aprendendo a amar, tá bom? E a gente tá falando sobre recomeço, relacionamento, como recomeçar saudável, como reconhecer culpas, porque é muito importante. Pergunta. Eu gosto de pergunta fácil, né? É impressão minha ou o índice de traição triplicou ou centrifugou? Né? 100 vezes mais. Centrifugou 100 vezes, viu? Não é centrífuga, não. Eu invento aqui e você cuida da sua vida. Então, assim, hoje o nível de traição tá um negócio assustador. E antigamente eram os homens que traíam, mas hoje as mulheres tá passando, né? Tá passando na frente também, viu, mulheres? Então, o que aconteceu com essa geração que tá traindo tanto? Ou só a internet facilitou saber da traição que sempre teve? Era isso que eu ia dizer. Ó, tem vários pontos aí, tá? Primeiro ponto. Aumentou muito o número de mulheres traindo, mas aumentou drasticamente. Né? Gigantescamente. Aliás, é bom lembrar que hoje em dia mulheres falam muito mais de sexo ou da vida sexual do que os homens. Você fala entre colegas, entre amigos? Entre colegas, entre amigos e tudo mais. Né? É mesmo? Por incrível que pareça. Homens saem, muitas vezes eles conversam sobre Bitcoin, empresa, política. Futebol. Carro, né? Qualquer coisa. Carro. Não se fala, porque muitas mulheres imaginam que homens juntos somente falam de sexo, de outras mulheres e tudo mais. Acontece, mas diminuiu muito o número de homens entre si conversando sobre sexo. Em contrapartida, aumentou gigantescamente o número de mulheres, e de mulheres também que traem. Eu acredito que isso faz parte de uma visão distorcida da mulher sobre o que seria ser igual aos homens. Acho que nesse processo as mulheres imitaram muito dos defeitos antigos dos homens. Agora, segundo ponto, é a questão da internet também. A internet democratizou. Ela facilitou, né? Nossa, hoje em dia tem Não é nem que facilitou a traição, mas facilitou mostrar a traição. Ah, é? Tem muitos que... É fácil compartilhar alguma coisa por WhatsApp, logo todo mundo fica sabendo, né? Tem canais, inclusive plataformas que apresentam estes vídeos, né? Publicam e fica com essa sensação de que aumentou, triplicou. Agora tem um terceiro ponto ainda, né? Que é super interessante. Não sei se isso já foi comentado aqui, que é o seguinte: houve uma diminuição gigantesca no interesse sexual masculino. Ah, é? Os homens tá roendo a corda aí. Não. Aí é pra deixar o boi embora com a corda, viu? Vou te contar, velho. Uma mulher hoje, né, pra conquistar um cara, simplesmente, para motivar um cara sexualmente, ela tem muito mais dificuldade do que antigamente. E as reduções mais novas, hoje em dia, estão bem mais desinteressadas de sexo, por exemplo, do que a nossa geração. Na nossa geração, o homem caía, normalmente era uma queda vinculada a um desvio sexual. Normalmente era assim. Não era a única coisa, não era a única causa,
mas era bastante frequente. Hoje em dia... Hoje em dia tá fazendo medo, né? Não, e eu vou falar uma coisa pra você. O que mais existe é... Alguém falou pra mim, alguém comentou na minha caixinha esses dias, cara, falou assim, que... Pastor, me ajude, porque toda vez que eu procuro o meu marido, ele tá com dor de cabeça, não. Homem com dor de cabeça, aí é o fim da estrada, velho, né? Ah, não, ele só fica jogando. Ah, não, ele só fica no celular, né? É um negócio... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. E quando você vai recomeçar, quando é recomeço, quando você vai casar outra vez, o que na minha opinião, a pessoa precisa fazer? Uma alta análise onde foi que eu errei. Eu errei onde? Cara, por que deu errado isso? Por que tá dando errado isso? Porque assim, não dá pra ficar recomeçando. Eu conheço pessoas que a carência, o que a gente tá falando, né? A pessoa fala, eu não aguento ficar só. Sim. Você quer companhia? Arruma um cachorro, cara. Arruma um cachorrinho pra você, né? Quando você tiver sarado, porque assim, a pessoa acaba sangrando em quem não feriu. Isso. Aí é que tá o problema, né? E eu acho uma sacanagem as pessoas tá bem, eu tô bem, tô tranquilo, né? Quero recomeçar minha vida, aí vem alguém sangrando de lá pra cá e eu não sei, e vem entrar na minha vida e bagunça tudo e joga tudo, né? E a pessoa, aí ela lameia, tu me lambuza, vaza, vai pra outro lugar, né? Então, você já atendeu pessoas, né? Já atendeu alguém que você olhou e a pessoa não... Você tentou ajudar todo quanto foi jeito e você via que a pessoa, tudo que ela queria era continuar do mesmo jeito para poder ter atenção, né? Eu já vi gente que adoeceu, né? Sim. Eu tenho até uma colega, ela até teve aqui no podcast, ela falou, cara, eu me permiti ter diabetes pra ter atenção dos meus filhos. Tu é doido, velho? Diabetes, tá repreendido, pai. Bota uma melancia na cabeça, um pinico, faz qualquer coisa, planta bananeira, né? Mas, então, é um tipo de patologia que existe, né? E eu tenho uma outra pergunta pra te fazer sobre ciúmes. Ciúmes, até que ponto o ciúme é saudável? Se é que é saudável, tem que ter, não tem que ter? Qual que é a visão clínica? Até onde o ciúmes é saudável? Tem que ter, não pode ter? Qual que é a sua opinião clínica sobre isso? É melhor não ter. Melhor coisa é não ter. Mas todo mundo tem, velho. Não, vamos lá. Vamos lá, né? Se a pessoa tem um ciúme de vez em quando e é rápido e não gera grande consequência... Ciúme rápido? Tranquilo. Se a pessoa é ciumenta ou se ela está numa relação que a faz ter ciúme, se deixa mais insegura e tudo mais, isso é péssimo, extremamente arriscado. Se alguém se envolve com outra pessoa que já sabe que é uma pessoa ciumenta, é melhor cair fora. O ciumento é muito mais perigoso do que um psicopata. Por incrível que pareça. Já viste caso assim de pessoas que eram casadas com um psicopata, e aí descobre que aquele psicopata era o pior tipo de psicopata, era um serial killer, né? E quem estava casado não sabia. Mas como pode? Já viste? São vários os casos. Não, né? teve aquele caso daquele vigilante aqui, aquele que matou as mulheres aqui, por exemplo, a mãe dele não tinha a mínima ideia, cara. Né? A ex-mulher dele não tinha a mínima ideia, filho. Né? Os colegas de trabalho trabalhavam com o cara, todo plantão, né? O cara com 38 na cintura. Agora você pensa que E tava todo mundo seguro com ele. a habilidade do cara esconder é um negócio, acho que já faz parte da psicopatia, né? Já faz parte. Mas tá todo mundo seguro com ele, né? Todo mundo. Pois é, com o ciumento não. Quem está com uma pessoa ciumenta vai sofrer algo grave de alguma maneira em algum momento. É só uma questão de tempo. Ou vai ser violência física, mas há outras formas de violência, né? Há outras formas de humilhação pública, de destruição pública. Quem está com um ciumento se submete a um risco gigantesco. E quem sente ciúme se danifica gigantescamente também. O ciúme tem a ver com o nosso sentimento de inferioridade. Não há possibilidade, zero possibilidade, de uma pessoa ter ciúme sem que ela tenha sentimento de inferioridade, nem que seja naquele momento. Então, digamos, se eu sou casado e tenho ciúme da minha mulher com outro homem, naquele momento eu me sinto inferior àquele Não é homem. sobre ela, é sobre você. É muito sobre mim. Tá?
É claro que eu posso ter uma pessoa de má índole ao meu lado, né? Que provoca, que faz coisas, mas de toda forma é sobre mim. Porque se eu tenho alguém com má índole do meu lado e eu me mantenho ao lado dessa pessoa, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou decidindo me manter naquela relação maligna. Então é sobre mim também, tendo a parceria do outro ou não. Mas o fato é, no momento em que se sente ciúme, aquele momento é o momento em que a pessoa se sente diminuída. Tem a ver com o sentimento de inferioridade. Tem pessoas que, olhando para elas, nós imaginamos, não tem por que esse sentimento de inferioridade. Mas esse homem, olha, um homem bem-sucedido, um homem bonito, um homem que tem... Quantas vezes eu já atendi homens, aparentemente, que tinham tudo para serem caras que se sentiam o máximo e, em alguns pontos, eles até se sentiam, às vezes profissionalmente, lideravam pessoas e tudo mais, mas, em termos de relacionamento, se sentiam meio diminuídos. Eles tinham sucesso, por exemplo, e achavam que todo mundo só estava com ele por conta daquele sucesso. Que ninguém gostava deles de fato, sempre queriam alguma coisa dele. Enquanto eles pudessem entregar aquilo, eles teriam pessoas correndo atrás. Mas no momento que não pudessem mais, não teriam ninguém. Enfim, às vezes você olha para uma pessoa e pensa, aquela pessoa não tem motivo. Tem sim. Se teve ciúme, é sentimento de inferioridade que deve ser tratado. Ou então isso vai gerar um problema muito grande no futuro. Então o conselho que o senhor daria para alguém que está conhecendo, o varão que está conhecendo a varoa aí, né? Eles usam muito essa expressão lá, varão, varoa. O homem está conhecendo a mulher está conhecendo o homem. E de cara a pessoa já demonstrou que é ciumento, descontrolado e possessivo. Olha pra essa câmera aqui, fala bem na biloca dos olhos desse crente pra ver se ele cria tipo, né? Qual que é o conselho que você dá? Qual conselho e o que pode acontecer com ele ou com ela? Isso não vem de Deus, primeira coisa, tá? Isso não vem de Deus. Não há hipótese, na minha opinião, disto vir de Deus. Isso não é saudável, isso é extremamente arriscado. Vocês vão se prejudicar mutuamente. Se esse ciúme não for curado, e se esse ciúme for identificado desde o primeiro momento, e ainda assim a pessoa resolver correr o risco, isso pode trazer consequências tremendas. Desde um adoecimento emocional progressivo, na medida que os dois ficam juntos, vão ficando cada vez piores, vão se vigiando mais, vão se excluindo cada vez mais, vão se humilhando publicamente, enfim. Humilhações graves que podem acarretar problemas profissionais. Eu já vi pessoas que foram brigar com outras ou fazer uma cena lá no ambiente de trabalho. Fez o outro perder promoção, faz o outro perder, por exemplo, clientela, faz o outro perder chances no trabalho. A pessoa vai, naquele momento, está tão irada, está com tanta raiva, está com tanta coisa na cabeça, que ela quer criar uma lesão permanente. Ela quer realmente, vou desgraçar a tua vida. Isso é muito, mas muito comum. Inclusive, as tantas brigas que podem culminar realmente com violência física. Enfim, não tem como isto ser algo espiritualmente do bem. Na minha opinião, não há como. Bom, você falou sobre Deus, falou sobre algo de Deus, né? Escolher alguém. Sim. Deus escolhe alguém para alguém? Ou isso é meramente uma escolha minha? É porque a gente escuta isso aí, não, tô esperando em Deus. Né? A pessoa tem 15 anos, já tá com 60 anos, tem 15 anos sozinha ou sozinho, não sai de casa, não faz nada, tá lá, né? E fala assim, não, eu tô esperando em Deus porque Deus vai me dar. O que o senhor tem pra falar sobre isso? Porque assim, eu tô cansado de falar. Rapaz, esse é um debate teológico antigo, né? Antigo. Se fosse um calvinista aqui, ele diria que é óbvio que sim, porque não tem nada que aconteça sem que Deus tenha definido. Né? Não tem uma folha que cai de uma árvore sem que o Pai do Céu tenha autorizado aquilo ali. Eu acredito que não é exatamente assim. Acho que podem aparecer armadilhas malignas na vida de uma pessoa. É óbvio que se tem uma pessoa que é crente, que está orando, que está pedindo a Deus, né, que está orientada, que busca discernimento, e, enfim, né, é possível que o Espírito Santo mova as coisas para que ela encontre o seu amor. Mas, de toda maneira, é preciso de discernimento. Né? O primeiro que aparece, que aparentemente está tudo bem, eis aí o varão enviado por Deus. Tá? Eu pessoalmente não acredito nisso. Agora,
eu acho que muitas vezes Deus atua mais preparando a pessoa do que necessariamente fazendo alguém se apaixonar e colocando no caminho dela. Uma pergunta polêmica. Eu sou o cara das polêmicas. Eu gosto de fazer uma pergunta polêmica. E que E aí fique eu vou... claro que eu estou dizendo, eu acho. E aí, tá, não, e aí eu vou fazer uma pergunta não pro cristão, nem pro, eu vou fazer uma pergunta pro doutor, tá? Certo. Pro especialista em relacionamento. Não entrando no mérito do errado e do pecado, porque pecado é pecado, errado é errado. No ponto de vista clínico, antes eu vou argumentar. Hoje há um dos maiores problemas hoje do segundo casamento ou do recomeço, né, do solteiro adulto, é incompatibilidade sexual. Parece brincadeira. Uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos casa e começa a ter BO por causa de sexo, velho. Não conversa sobre, não faz, né? Beleza. Aguenta aí. A pergunta é, no ponto clínico, é aconselhável ou saudável casar sem conhecer sexualmente também? Clinicamente, qual que é a visão clínica sobre isso? O que, se fosse eu consultando contigo, né, eu sendo atendido e te fizesse essa pergunta. Sim, se daria algum problema pelo fato das pessoas não conhecerem. Não conhecer isso. Esse argumento é antigo pra caramba, né? Eu vou encontrar alguém e não sei se vou me dar bem sexualmente com aquela pessoa, enfim. Né? O perfil sexual, ele é um treinamento. Ele não é uma coisa fechada. Então, a pessoa vem com aquilo que ela aprendeu, mas ela pode passar por uma aprendizagem novamente. Então, digamos, né? Ela tem que estar aberta à aprendizagem. Exatamente. Todos os dois tem que estar. Eu tenho que conhecer a pessoa, porque se eu não conhecer, na hora eu não me dou bem. Se na hora os dois não se derem bem, eles podem aprender e desenvolver e ficarem bem. É igual andar de bicicleta mesmo. Sem novidade, cara. Não é? Não é uma coisa presa, assim, a pessoa chegou desse jeito, não tem como e acabou. Tô ferrado, tô condenado. Não faz o menor sentido isso, né? A pessoa pode reaprender e desenvolver e ficar bom. Porque assim, ó, o que acontece? O que mais acontece? Eu tenho, principalmente pastor, cara, eu vou falar com você, nós pastores, nós temos que eu não sei o que eu faço com esse povo, não. O que mais acontece? As pessoas casam, inclusive eu tô acompanhando dois casais, sabe? Rapaz, 50 anos, velho. Como é que eu vou aconselhar um casal de 50 anos, né? E eles tá pra separar. Por causa da incompatibilidade, mas é por causa da cabeça pequena. Isso. Ela não quer aprender e nem ele não quer abrir mão do que aprendeu. E eu sempre costumo falar assim, cara, eu casei em 1996. Foi no século passado. Foi no século passado. Vocês estão entendendo? Então lá era uma outra história. A coisa mais criminosa que um casal de namorado fazia na igreja era ir pro escurinho. O pastor falava assim, se eu pegar vocês arrancando capim do muro, o bicho vai pegar, viu? Mas, cara, era beijo no rosto. E a gente se sentiu bad boy, velho. Hoje não. Tem uma música aí que fala assim, que coisa, né, que é beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é namorar pelado. É a música mais certeira que eu já vi. Tá uma baixaria esse negócio aí. Então, e eu escuto isso o tempo inteiro, né? Incompatibilidade. E aí eu conversando com a pessoa, eu falei, cara, é muito perigoso esse negócio. Agora, visão bíblica é o quê? O pecado é pecado e errado é errado. Eu jamais vou, como pastor ou como alguém que vai aconselhar, falar, não, você vai lá e experimenta. Negativo, cara. Agora, o mínimo que tem que fazer é conversar sobre. Eu sou o cara do diálogo. Sim. Né? Tem que sentar, tem que conversar os dois e não conversa. Infelizmente, a religiosidade exagerada tem acabado, tem destruído, Sim. né, a parte sociológica das pessoas. Eu costumo falar isso nos seminários. Eu falo, cara, nós como pastores, eu falo para os pastores, a gente ensina a pessoa a ofertar, dizimar, buscar a Deus, ir para o céu, relacionar com Jesus, e tá tudo certo, é isso mesmo. Só que a gente esquece de ensinar a parte sociológica da pessoa. Aí, infelizmente, a pessoa separa com 20, 30 anos de casado, ele fica perdido. Ele fica perdido. E ele não tem a capacidade de se reinventar. Precisa se atualizar. Ou eu tô falando besteira aqui? Não, eu acho exatamente isso. Mas eu acho que também tem muitos casais que muitas vezes já querem separar, já estão decididos e inventam uma desculpa. Pode ser desculpa também, né? Muitas vezes nós não temos compatibilidade sexual.
Não estou dizendo que seja o caso, estou dizendo que existe, que é bastante frequente. A pessoa quer, ela está insatisfeita, ela não imagina que vai conseguir se resolver com o outro. E muitas vezes ela não quer mudar, ela gostaria que o outro mudasse e pronto. Tá? Ela está insatisfeita com aquilo que o outro é e o que o outro faz. E ela, no fundo, lá no íntimo, tem esperança de encontrar alguém que seja exatamente no formato que ela deseja. Então, o que ela quer mesmo é se livrar daquele com quem ela está. Aí ela aponta uma gama de motivos. Nós não nos damos bem, né? Temos incompatibilidades, e, enfim. Se a pessoa quisesse resolver, não estou dizendo que seja fácil, mas era possível. Há todo um programa de treinamento e de reaprendizagem, sobretudo na esfera sexual. O que mais tem é sexólogo por aí. Não é? Gente, eu tô aqui, eu tô batendo um papo aqui com o Dr. Caldas. Eu coloquei aqui deixa eu ver aqui, né? Eu coloquei aqui a legenda dele, eu vou colocar de novo, tá? Que é o arroba dele aqui, ó, tá aí na tela, tá? Pra você ver, pra você tá entrando em contato, tá chamando ele lá, tá bom? E, rapaz, nós já estamos quase uma hora aqui já, oi, batendo papo. Eu ainda tenho 2 assuntos que eu quero falar contigo, né? Nós estamos falando sobre relacionamento, sobre postura. E a próxima pergunta é o seguinte, até que ponto é saudável o nível de carência, principalmente das mulheres hoje? E se é carência? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, a academia. Você chega na academia, cara, você fica constrangido. É sério, né? Você não sabe, se você vira pra cá, né, tem uma busanfa virada do teu lado, você vira pra cá, tem outra carrega. E assim, o problema não é o exercício, porque lá é lugar disso mesmo. O problema é a roupa que as mulheres usam, né? Até que ponto isso é prejudicial? Ou isso não é carência, doutor? Ou sempre teve, cada um veste como é que tá? O que a visão clínica sobre isso aí? Vamos lá, vamos separar as coisas aqui. Eu sou crente, mas eu sou politicamente um libertário. Eu acredito que as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem com a própria vida, até destruir a vida delas. Não é? O próprio Deus deixa isso, né? Exatamente. Eu acho que nem sempre é exatamente uma questão de carência, mas é sobretudo uma questão de valores distorcidos, valores do que é liberdade, né? Valor sobre o que fazer com o próprio corpo. Eu sei que tem casos, quais são os casos de carência, onde a pessoa faz algo para, por exemplo, chamar atenção, para contestar, para provocar. Né? Isso tem mais a ver com carência, quando alguém precisa simplesmente ser visto. Autoexibição. Isso, exatamente. Mas tem outros casos onde é uma questão de alinhamento mesmo, alinhamento com os valores que aquela pessoa tem. Ela acha que aquilo é o certo, aquilo é o bom, aquilo é o legal, aquilo é um sinal de poder, por exemplo, né? E ela vai porque ela tem uma visão, na minha opinião, uma visão distorcida da realidade, mas uma visão dela. Então, eu, sinceramente... Não, e tem pior, viu, velho? Tem pior. Tem pior sim, porque assim, eu tô falando de academia, porque academia é o lugar onde o povo vai quase, né? Mas, vai se mostrar mesmo, e tem gente que gosta disso, necessita disso, precisa ser visto. Esse negócio de valor é muito interessante, né? Porque há uma coisa que surgiu nos Estados Unidos e já chegou no Brasil com toda força, já faz um tempo, que é aquele movimento de desconstrução da masculinidade, que acredita que a masculinidade tradicional é em si tóxica, é ruim. Então o homem seria completamente reprimido, tem coisas que não fazem sentido e tudo mais. O que está acontecendo muito frequentemente hoje nas academias? Homens que vão à academia com roupas femininas, inclusive usando calcinha, para não marcar. Nós não podemos rir disso. Isso pode gerar um problema. Não, pelo amor de Deus, né? Cada um com cada qual, né? O cara vai com uma calça colada e supostamente para não marcar e para, né, ficar confortável no exercício, coloca uma calcinha. Eu tô rindo de você, porque foi engraçado que você falou. Enfim, né, fazendo exercícios, malhando glúteos a ponto de ficar uma coisa bem feminina mesmo.
E isso seria um novo modelo de masculinidade. Tá massa. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, moço. Eu- Gente, eu tô rindo aqui, mas é porque assim, ó. Eu tenho uma amiga, ela sempre fala assim pra mim. Ela fala, cara, a gente vai a gente vai pras boates. E aqui, né, não tem nada a ver com homofobia, nada. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos amigos homossexuais, tanto homem como mulher, né? Colega de trabalho, eu já tive. São pessoas maravilhosas. Eu acho que cada um faz o que quer da própria vida e tá tudo certo, né? Cada um vai dar conta de si diante de Deus. E Deus não ama a prática do pecado, mas Deus ama, apaixonado, não sei estudinho, viu, gente? E ela fala assim, cara, eu chego na balada, eu fico. Hoje não tem como mais, eu chego lá, vejo um homem bonito, aí eu fico esperando pra ver, né? Pra ver se ele tá com outro homem. As mulheres falam isso também, ou se a mulher tá com outra mulher, porque assim, hoje há uma feminilidade, falei sem engasgar. Feminilidade masculina e uma masculinização, não saiu, da mulher, né? Isso tem atrapalhado também o relacionamento, doutor. Né? Sim, Porque a mídia ensina isso, né? A internet, ela coloca intrínseca filmes, né? Filmes, por exemplo, você vê, eu tava assistindo uma série um tempo, acho que é Spartacus, que passava, é uma série antiga, gente, da época dos reis, lá da Roma antiga, e assim, e eles fazem questão de colocar a parte sexual ou homossexual muito explícita nisso tudo. Isso. Né? Até que ponto isso é prejudicial, principalmente para a formação das crianças de hoje em dia? Ou não influencia? Isso cria todo um reajustamento. Tá? E problemas de relacionamento, mas são problemas mais no sentido dos reajustes que foram feitos e da adaptação a estes ajustes. Eu vou explicar melhor. Há um modelo novo de homem. Tá? O homem não poderia ser como aquele homem do passado, que seria machista, né? Então o homem teria que mudar a sua masculinidade. Aí tem todo um protótipo de masculinidade diferente da masculinidade do passado. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres que não gostariam dos homens terem aquilo que elas julgam que seriam defeitos, gostariam que os caras mantivessem o outro lado. Por exemplo, que o cara fosse cuidador, que o cara fosse protetor. Então o cara seria menos viril, menos machista, menos uma série de coisas, mas ao mesmo tempo continuaria, né, um cara protetor, um cara cuidador. Só que quando esfacela o cara de um lado, ele vai como um todo. Então esse homem que está cada vez mais feminino, ele quer cada vez mais ser protegido, ele quer cada vez mais uma mulher que cuide dele, né? Ele quer cada vez uma mulher que cuide dele em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Divide a maquiagem, né? Por que não? Tá vendo, né? O cara fala assim, eu vi até um videozinho engraçado, o cara fala assim, não, eu vim encontrar com a minha namorada no shopping, e aí eu fui ali e comprei a make que a gente usa. Eu falei, acabou com o piqui do guarda, né? Mas, cara, se gosta, fazer o quê? Né? Sejam felizes. Para mim, isso é o menor dos problemas. O cara usou uma maquiagem. Tá? Homem já usa maquiagem há muito tempo. Né? No meio empresarial e tudo mais. O cara, por exemplo, tem espinhas, sequelas TV, né? de espinha, A comunicação, por exemplo, como um todo, né? Tá sempre maquiando. Exatamente. O cara gosta disso daí. Esse daí é o menor dos problemas. Né? O maior problema, para mim, é o problema comportamental. O homem, por exemplo, com um desejo gigantesco de ser cuidado. O homem, por exemplo, com um desejo gigantesco de ser protegido, entendido. Não tem um problema se for numa medidinha, mas quando a coisa exacerba... Aí inverte o papel, né? Exatamente. Inverte o papel. Aí a mulher com uma super independência a ponto de que ela comunica sem querer que ela não quer relacionamento com ninguém e depois não entende por que está sozinha. Tudo que ela faz... ela indica, muitas vezes sem saber, que ela está bem como está e que se aparecesse alguém só iria estragar a vida dela. Os caras estão todos fugindo, porque esse é o sinal que ela emite. E os homens estão tudo com medo, velho. Vou falar com você aqui, os homens tá com medo das mulheres. Sim. Né? Mas tem que ter medo mesmo. Hoje em dia tem que ter medo. Gente, mais uma pergunta aqui, doutor. É agora um assunto sério, a gente brinca e tal. Sobre feminicídio. É um assunto que está em alta. Há poucos dias em Tubiara, né, o cara, aquele secretário lá matou o filho e se suicidou para vingar da mulher. Me parece que
que matou um dos filhos. Parece que no velório do segundo filho, teve outro cara que fez também. O que tá levando esse povo a ficar doido desse jeito, velho? Porque assim, cara, é um negócio assustador. O homem sempre foi machista, hoje tá menos, graças a Deus, né? Essa sensação de posse, ela é saudável? E se é saudável, até que ponto ela é? Tanto para o homem como para a mulher? Eu tenho opiniões muito polêmicas sobre isso, tá? Opa, polêmica é comigo mesmo. Mas eu vou evitar a parte polêmica da... Ah, não, aí não tem graça, né? Essa coisa do feminicídio, para mim, é um problema, porque dados mostram que mulheres matam muito mais homens do que o inverso. Homens morrem muito mais do que mulheres. Mas você tá brincando, sério, velho? Tô falando sério. Deus é mais. Só que, não vou entrar nesse ponto aqui. Posse é uma coisa saudável ou não? Tem um limite saudável da posse. É óbvio que quando duas pessoas estão juntas, essa relação implica numa posse, senão não faria sentido estar junto. Não é? Qual a diferença? Você não tem posse alguma sobre o outro. Se o outro... Essa frase, você me pertence, ela é saudável até que ponto? Ela faz parte de um relacionamento, mas tem um limite. Porque a ideia contrária, de que todos nós somos absolutamente livres, se isso fosse verdadeiro, não faria sentido que houvesse uma relação. Concorda comigo? É verdade. Todo mundo pode continuar fazendo o que quiser, vivendo de qualquer forma, sem se adaptar de nenhuma maneira àquela pessoa que está junto, então não faria sentido um relacionamento. Agora, é muito difícil dizer qual é o limite da posse, porque isso depende também dos acordos que são feitos. No entanto, se tem alguém que não consegue... tudo que o outro faz, ele precisa prestar satisfação, absolutamente tudo. O outro não tem tempo para resolver nada. O outro não tem direito de fazer absolutamente nada para si, cuidar de si sem autorização. Isso já são, sem dúvida alguma, indícios claros que tem um problema grave ali. Tipo assim, não, eu tô no trabalho, faz um vídeo aí, faz a chamada de vídeo aí pra ver se você tá aí mesmo. Eu ri demais, entendeu? Já aconteceu isso comigo não, tá, gente? Graças a Deus eu sempre fui sarado nisso aí, né? O meu relacionamento, essa parte não teve. Mas eu tinha colegas que eram assim, então se passasse do horário, ele tinha que fazer uma chamada de vídeo pra provar que tava lá. Mas são mecanismos de controle que não funcionam, né? Porque uma pessoa pode fazer uma chamada de vídeo, cala aí, todo mundo calado, tá fazendo a coisa naquele momento, tá pedindo pro outro se calar, gente, cala aí, fazer uma ligação aqui agora, enfim. E outra coisa, tem alguém que está assim, nesse nível, está num relacionamento, aí houve um atraso, essa pessoa liga, exige uma prova de que aquele atraso é legítimo. O tempo todo, essa pessoa está doente, essa pessoa precisa de tratamento, essa pessoa precisa de apoio, de ajuda. E principalmente o mundo cristão tem muito disso, né? Vamos orar que Deus resolve. Gente, oração ela faz toda a diferença. Nós não temos que orar para Deus mudar isso. A gente tem que ter uma vida de oração e apresentar isso, mas para isso Deus deixou o psicólogo, né? O psicanalista. E se o negócio fosse esse, manda você psiquiatra, né? Que lá a parada resolve lá, viu? Não é? Fora que muitas vezes a intenção da oração não é legítima. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A pessoa, apesar de mencionar Deus, apesar de mencionar a oração, ela não quer cura de verdade. E tem muita gente assim, né? Que prefere ficar doente para ter atenção. Exatamente. Ela quer posse sobre o outro. Vamos orar aqui para que Deus cure. O que ela entende como sendo cura, né? Para que Deus me deixe te dominar, que tu aceites, né? É complicado. Gente, doutor, nosso tempo acabou, rapaz. Mas eu quero abrir o microfone aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Se você queira, né, de repente você... Algo que tem a ver com o seu trabalho também, que venha agregar esse assunto, pode ficar à vontade. Tá? Tem sim, olha só. Em termos de vida pessoal e de relacionamento, eu acho que tem uma coisa que é fundamental para que as pessoas fiquem bem, sejam felizes e tenham relacionamentos bons. Primeiro, elas precisam definir muito bem quais são os valores que fundamentam a sua vida e a sua personalidade. Primeiro ponto, né? Se a pessoa não sabe quais são os valores que a guiam, ela está vivendo às cegas.
Ela está simplesmente sendo levada pelas ondas da vida. Segundo, ela precisa usar estes valores como filtros que vão definir quem vai entrar e, inclusive, quem deve sair. Outra coisa muito importante, que é o ambiente relacional. As pessoas que estão na tua vida afetam a tua vida e podem destruí-la. Podem ser malignidade para a tua vida. Pessoas que estão contigo, que devem sair, que já deveriam sair. Deixar ir faz parte do bom andamento. Deixar ir faz parte da cura, da transformação profunda. Tá? Se a pessoa está apegada a alguém, a algum lugar, a alguma situação, ela pode afundar completamente. Então, estes valores servem como filtro para definir quem vai entrar e também quem vai sair. E no que diz respeito a uma relação, os valores são fundamentais. É preciso saber se quem está contigo tem compatibilidade de valores. Isso é super importante. Se a afinidade ela não for formada pelos valores, ela é formada pela carência. A afinidade formada pela carência é destrutiva. Em algum momento vai dar mal. A afinidade formada pelos valores é diferente. Não significa que o outro deva ser completamente igual em tudo. Mas no principal tem que ser. Tem até uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, né, que é assim: naquilo que é fundamental, unidade. Naquilo que é secundário, diversidade. Em tudo mais, a caridade. Naquilo que é fundamental, as pessoas devem ter unidade, devem ser iguais. Em outras coisas que não são fundamentais, aí tem espaço para diversidade. Então, tem que ter certeza. Se naquilo que é fundamental para ti, quem está ao teu lado é compatível ou não. E a gente tem que... Quem é o principal? Somos nós. A gente tem que estar bem. Né? A gente tem que estar... A pessoa mais importante dessa relação tem que ser eu. Isso. Né? E uma coisa que eu aprendi, umas frases que eu ouvi muito tempo atrás, assim, cara, você quer viver bem? Quero. Então, a partir de hoje, nenhum de vocês dois tem razão. Toda vez que der uma treta, você fala, não, você tem razão. Aí ela fala, não, você que tem razão. Então, se eu não tenho razão, nem você, nenhum dos dois tem. E, ao mesmo tempo, os dois têm, né, razão. E tem outra fase de um grande psicanalista, e pastor, que eu gosto muito, ele tem umas frases assim meio enigmática. E uma das coisas que ele diz assim, você é a pessoa principal. O que é o principal para você? É ser feliz antes de fazer alguém feliz. Aliás, faça alguém feliz se você entra no relacionamento, faça outra pessoa feliz e você vai ter felicidade de volta. Então, qual que é a coisa principal? É você fazer a outra pessoa feliz e receber essa felicidade de volta. Né? E a frase que ele usa é o seguinte, ó: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Cara, é uma frase que eu falei, esse homem é doido de pedra, rapaz. Mas é verdade. Então a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Fechou, tá? Gente, tô recebendo aqui o Dr. Caldas. A gente tá falando sobre recomeço. Vai ter que voltar porque o tempo não deu, né? Pra gente, nem arranhamos a superfície e a gente conversou. Doutor, obrigado pela disponibilidade, pela disposição, tá? Obrigado aí por ter tirado esse tempo, ter atendido. Quero aqui agradecer, né? Manda manda os seus alôs, seus abraços aí, né? Vou agradecer a nossa amiga que fez essa ponte aí, né? A câmera é sua, o microfone, fica à vontade. Então, em primeiro lugar, um abraço para nossa amiga Emily, né? Que foi quem fez... A Emily é um luxo, né? Esta ponte, né? Eu queria deixar registrado aqui no final uma coisa que para mim é muito importante, que esse é o primeiro podcast que eu participo. É o primeiro? É mesmo, pai. Rapaz, então, que honra nossa, hein? É um evento muito, muito especial, cara. Viu? Que bom, viu? Que bom, que honra, viu, rapaz? E veio agregar muito na minha vida. E a gente vai manter esse contato aí, vou estar trazendo você aqui mais vezes, se você se aceitar. Claro, né? Sim. Quero trazer aqui, eu quero convidar uma sexóloga amiga minha e você. Aí vem nós três aqui pra gente bater um papo, aí a gente vai fazer ao vivo. Né? A gente vai fazer esse podcast ao vivo aqui, pelo menos umas 2 horas batendo papo aqui, bebendo café. Porque ele é cafezeiro igual eu, meu pai costuma falar que quem não toma café não merece confiança. Né? Brincadeira, tá, gente? Então é isso aí. Tá, doutor, deixa aí as suas considerações, manda os seus abraços, tá? Então, um abraço a todos que assistiram a este podcast. Espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma. Um abraço ao Adair que me convidou. Obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra. Foi bom demais, né? Grande. Passou muito rápido, passou rápido demais, né? Passou rápido. Voou, rapaz, voou o tempo aqui.
Então é isso aí, gente. Ô Emily, que Deus te abençoe, tá? Minha amiga Emily, missionária Emily, obrigado. Eu sempre participo das lives dela, né? Uma menina cheia de Deus, uma menina abençoada e que fala de Jesus também nas suas lives aí, nas redes sociais, tá? Siga o doutor, tá, gente? Siga ele aí, tá bom? Nas redes sociais, tá bom? Siga ele nas redes sociais, deixa o seu feedback, comente aí, compartilha pra mais alguém, dá esse joinha, que pra você é só um joinha, pra gente dar uma moral danada, tá bom? E eu encerro aqui, doutor, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Valeu de coração mesmo. Gente, e eu encerro aqui com a nossa frase de todos os dias, tá bom? Eu ouvi nos maiores comunicadores, nunca mais esqueci, há décadas atrás. Seja bom e honesto e trabalhador, porque fazendo assim, você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser um bandido a menos. Ah, vai. Valeu, Deus abençoe, tchau.